ninguém vai prevalecer sobre nós. Ninguém vai prevalecer sobre você. Se Deus é na tua vida, se você está firmado, se você está focado, se você está alicerçado na palavra, todo mundo vai se levantar, todo mundo vai tentar contra a tua vida, mas ninguém vai prevalecer, porque maior é o Senhor que está contigo. E sabe por que eu estou dizendo isso nessa noite, amado? Porque não há mais tempo de desanimar, não há mais tempo de parar, é tempo de perseverar. É tempo de nós estarmos firmados, alicerçados, colocando a nossa vida em ordem, colocando a nossa casa em ordem. Lembra da palavra que o profeta Isaías liberou sobre a vida do rei? Ele disse: rei, olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque tu não vais viver, tu vais morrer. E vamos mandar real, amados, esse mundo já está condenado. Amém? Nós temos que preparar a nossa casa todo dia. Sabe por que você está aqui? Ou melhor, sabe por que é que você precisa estar aqui? Para preparar a tua casa. Porque cedo vem o Senhor. Glória a Deus. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga: prepara a tua casa, meu irmão. Prepara a tua casa. Não é tempo de desanimar, não. É tempo de você preparar a tua casa em nome de Jesus. Amém? Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que Deus fará em nome de Jesus sobre você e sobre a tua casa. Mas mantenha a tua casa pronta. E lembre-se, quando Deus é por nós, todo mundo se levanta. Todo mundo é contra. As oposições, elas são sempre ferrenhas e fortes. Mas ninguém vai prevalecer sobre você quando Deus é por nós. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus por essa palavra. Tome posse disso. Se firme nele. Cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, dê a paz do Senhor Jesus aí para essa pessoa da direita. Cumprimente o Senhor Jesus, cumprimente essa pessoa, melhor dizendo, da esquerda. Sai aí do teu lugar, amém, em nome de Jesus. Cumprimenta, dá aquele abraço caloroso, isso, aquele abraço caloroso, aquele abraço apertado, ó, quão bom, suave é. Que os irmãos vivam em união, né? A gente sempre cita muito esse texto, porque é uma realidade. Quando você abraça, quando você sorri, você está preparando o ambiente, né? E a gente precisa preparar o ambiente para poder receber a bênção, para poder receber a palavra, para podermos ser instruídos por Deus. Amém? A palavra que nós vamos trazer hoje, acredito eu que é uma palavra breve. É uma palavra muito simples. Mas acredito que ela vem do coração de Deus para o nosso coração, não apenas pelo conteúdo dela, mas principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo um momento onde as pessoas muito facilmente estão se apostatando, onde as pessoas muito facilmente estão desistindo, onde as pessoas elas têm sido alvos de ataques constantes do inimigo. Só que ao invés de resistirem, ao invés de permanecerem, ao invés de se manterem focados, muitos não estão conseguindo se fortalecer em Deus. Então eu acredito muito que Deus ele vai usar essa breve palavra, essa simples palavra para ministrar o teu coração. Por isso, aproveitando que você está de pé, queria pedir a você, pega a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer diferente. Vamos deixar os avisos para o final. Gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 3. Pastora Andréia esteve ministrando na quinta-feira. E aí quando ela me passou o tema, porque eu faço as capas do YouTube, e aí quando ela me passou o tema da ministração dela, eu falei: caramba, puxa vida, acho que vai fazer uma sequência. Você vai pregar na quinta uma coisa e no domingo eu vou continuar. Mas isso significa que o Espírito está agindo, né, mano? Dá glória a Deus aí, amém? Estamos conectados, estamos ligados. Vamos lá, livro do profeta Neemias, no capítulo de número 3. Assim que você encontrar, né? Olhe para a pessoa que está ao teu lado, veja se essa pessoa está sem a Bíblia, se ela está com dificuldade de achar, ajuda ela aí. Enquanto isso eu quero falar com você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva já, o mais rápido possível, para que você possa, estar aí acompanhando todos os conteúdos desse canal, para que você receba as notificações de qualquer novidade que nós postarmos aqui, e o mais importante de tudo, que você possa ser ministrado por toda e qualquer palavra que nós estivermos lançando nesse lugar. A palavra que o Senhor nos entregar aqui, não apenas nós na igreja, mas você também vai poder se alimentar dela. Então se inscreva no canal, participe. Vai ser uma bênção para a sua vida. Você vai estar ajudando a gente a levar
ainda mais a palavra de Deus àqueles que precisam, e você também será tremendamente abençoado aí, da mesma forma que nós seremos abençoados aqui. Amém? Você encontrou Neemias capítulo 3, quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá então. Neemias no capítulo 3, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se Eliasibe, o sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Imeá consagraram, e até a torre de Ananel. Amém? Então veja que agora o povo está retornando para Jerusalém, depois daquele cativeiro, depois daquele período de vergonha que o povo passou na Babilônia. Eles aprenderam a lição, eles entenderam aquilo que eles precisavam fazer, eles entenderam o posicionamento que em Deus eles precisariam a partir de então estar tomando. E agora, quando eles retornam e quando eles resolvem edificar ali os muros, a primeira coisa, ou a primeira porta, o ponto de partida para a reconstrução dos muros, o ponto inicial, ponto de partida para a edificação dos muros, vai ser justamente a porta das ovelhas. A restauração dos muros de Jerusalém, você sabe muito bem que um muro em uma casa, ele representa segurança, ele representa proteção, ele representa defesa. Uma casa sem muros é uma casa vulnerável. Por mais que ela tenha câmeras, por mais que ela tenha arame farpado, arames elétricos, cercas elétricas, por mais que ela tenha todo um sistema de segurança avançado, mas uma casa sem muros é uma casa vulnerável, e Israel está entendendo isso. Não basta apenas a gente voltar para Jerusalém, não basta apenas a gente ser livre do cativeiro, mas a gente precisa levantar os muros, porque o inimigo ele se levanta contra nós a todo momento. A todo instante o inimigo vai querer invadir, a todo instante o inimigo vai querer roubar, a todo instante o inimigo ele vai querer se introduzir na nossa vida, e se nós não vigiarmos, se nós não tivermos uma proteção espiritual ao nosso redor, que venha inibir a ação do adversário, ele vai entrar. Por mais bênção que você possa ser, se você não estiver protegido, guardado, ele vai entrar. Por mais forte que você se ache, por mais que Deus seja contigo, porque Israel era a menina dos olhos do Senhor, mas Israel, mesmo sendo a menina dos olhos do Senhor, sem muros, o diabo entra. Eu posso ter um chamado, eu posso ter um propósito, eu posso ter talentos, eu posso ter dons, eu posso ter uma série de qualidades e adjetivos que façam de mim um homem, uma pessoa referência, mas se eu não me cercar dos muros, se eu não estiver guardado, o inimigo ele vai invadir. O povo entendeu isso. Vamos levantar os muros. Vamos levantar os muros. Amém? Vamos levantar os muros. Mas de onde é que partiremos? Aonde é que vamos começar esta obra? Nós vamos começar pela porta do gado. Nós vamos começar pela porta das ovelhas. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas. Repita comigo: e levantaram as suas portas. Ou seja, a porta das ovelhas vai ser a primeira das várias portas de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, a ser reedificada. Isto tem uma simbologia espiritual, não apenas, tinha uma simbologia não apenas para o povo aqui, mas isso tem uma simbologia para nós nesta noite. Você pode estender a tua mão aqui para frente e começar a orar e começar a falar com Deus. Estenda a tua mão aqui para frente, começa a pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que nessa noite esta palavra, ela venha falar aquilo que eu preciso ouvir, que nessa noite esta palavra, ela venha trazer ao meu coração e principalmente ao meu entendimento, um choque de realidade que venha fazer com que a minha postura
postura venha mudar. Comece a orar e comece a pedir e comece a falar isso com o Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para te adorar, para cantar louvores, para celebrarmos a tua glória. Nós estamos aqui nesta noite para que, em união com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, venhamos, ó Deus, receber, venhamos viver as tuas bênçãos. Mas acima de tudo, Pai, estamos aqui para sermos confrontados e ensinados pela tua palavra, sermos fortes nesses dias maus. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender a sermos resistentes, fortes, diante das ciladas e das astutas maquinárias do inimigo. Por isso, em nome de Jesus, vem, Senhor, usando a tua palavra para ministrar, vem usando a tua palavra para nos ensinar, vem usando a tua palavra, Senhor, para jogar fora da nossa vida aquilo que está sobrando, e para que ela venha nos acrescentar aquilo que está faltando, para que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Por isso, fala conosco, ministra o nosso coração, ó Pai, que não seja o homem, o pastor, o profeta a falar, mas que seja o Senhor a ministrar cada vida e cada coração nesta noite. Fala conosco e muda a nossa realidade, muda a nossa história. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. A igreja diga glória a Deus. A igreja diga graças a Deus. A igreja aplauda. Abra a sua boca, use as tuas mãos para aplaudir, a tua boca para glorificar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor e adore a Ele. Receba a nossa adoração e fala conosco em nome de Jesus, amém? Senta, por favor, no seu lugar. E como a gente sempre costuma falar, a partir de agora, procure não conversar, procure não se distrair, procure não se levantar. Se o celular está ligado, coloque o celular no silencioso, para que nenhuma mensagem, para que nada venha distrair você. Porque a grande verdade é que nós estamos vivendo épocas, estamos vivendo dias, em que se nós não formos homens e mulheres instruídos, se nós não formos pessoas alicerçadas e fundamentadas na vontade de Deus, a gente vai acabar dando brechas para o inimigo. E o inimigo, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de um espaço muito grande, ele não precisa de um rombo para poder fazer uma destruição na sua vida. Não, basta uma simples brecha. Coisas pequenas, um pequeno espaço é o suficiente para que ele venha entrar e fazer um estrago. Então, meu querido, que o momento da palavra para você seja um momento de total concentração. Porque a diferença entre aquele que vive e aquele que morre, a diferença entre aquele que prevalece e aquele que perece, está em nós ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus, para que nele sejamos mais que vencedores. Glória a Deus, amados. Então preste atenção na palavra. Você sabe que por causa dos muitos pecados, da desobediência, e principalmente por causa da obstinação do povo de Israel, a história nos relata que Deus, indignado, ao pesar a sua mão contra o seu povo, Ele vai permitir, sim, Deus vai permitir que durante 70 anos, um jugo de escravidão, um jugo de vergonha, um jugo de miséria, viesse sobre o seu povo. Como nós falamos agora há pouco, apesar de ser um povo amado, apesar de ser um povo escolhido, apesar de ser aquele povo chamado de a menina dos olhos de Deus, Deus vai permitir que as suas casas fossem queimadas a fogo. Deus vai permitir que seus muros, que o seu templo, que a sua cidade fossem destruídos. E além de toda a destruição que Deus vai permitir, além de todo o roubo, eles ainda seriam levados para uma terra onde o único direito que eles iriam ter seria o direito de não ter direito. Quais vão ser os direitos que o povo de Deus vai ter na Babilônia? Quais vão ser os direitos que o povo de Deus vai ter fora de Jerusalém, fora da terra que o Senhor os entregou? O direito de não ter direito. Até porque escravo não tem direito a nada. Repita comigo, diga escravo, diga bem alto, diga escravo não tem direito a nada. Imagine você viver essa realidade. Imagine você confiar em Deus, imagine você crescer, ouvindo histórias dos seus antepassados,
Você vivendo das tradições, das histórias contadas acerca de Abraão, acerca de Isaac, acerca de Jacó. E agora você olhar para a sua realidade e perceber que diferente daquilo que Abraão viveu, diferente daquilo que Isaac, diferente daquilo que Jacó viveu, o que você está vivendo ou o que você está prestes a viver é algo totalmente diferente daquilo que te foi ensinado. Pois é, essa seria a nova realidade do povo de Israel. Apesar de Deus aparentemente permitir esta dor, apesar de Deus aparentemente estar fazendo algo mal, a grande verdade é que sem que o povo soubesse, sem que o povo percebesse, Deus estava fazendo um grande bem. Não é gostoso você passar pela prova, passar pelo deserto. Não é bom, não é prazeroso e nem agradável você enfrentar dificuldades que contrariem as histórias de fé que um dia conhecemos. Porque tudo que a gente conhece na Bíblia são histórias de pessoas que estavam passando por humilhação e foram tremendamente honradas. Mas e quando essa honra não vem? E quando essa honra não chega? E quando essa vitória não vem? E quando as coisas não acontecem no tempo ou da maneira que a gente planejou? E aí? Pois é. Então, ao contrário daquilo que nós podemos pensar, Deus estava permitindo um grande mal através do cativeiro. Porém, apesar de aparentemente Deus estar permitindo esta dor, e esta dor parecer ser algo mal, na verdade o que Deus estava fazendo era tratando o seu povo. Na verdade o que Deus estava fazendo era ensinando o seu povo, porque vai ser justamente ali, na Babilônia, no lugar de escassez, no lugar onde privilégios e direitos eram escassos para o povo, vai ser justamente ali, privados de toda a liberdade que sempre tiveram, privados de todas as honras que um dia eles possuíram, mas não valorizaram, porque a terra que eles estavam foi Deus quem deu, a vida que eles tinham foi Deus quem deu. Mas a grande questão é que quando a gente está vivendo a nossa própria vida, quando o foco são as nossas vontades, a gente não valoriza o que Deus faz. E aí o que Deus faz? Deus permite a perda para a gente aprender a valorizar. É como aquele marido que tem a sua esposa do seu lado, e ele vive reclamando, e ele vive dizendo, e ele vive murmurando, porque você não é assim, porque você não é assada. Mas por que ele reclama tanto? Porque ela tem do lado todo dia. Mas experimenta viver sem ela para ver como é que vai ser a sua vida. Pois é, vai ser justamente aqui, privados de tudo aquilo que o Senhor os proporcionou, e que em vários momentos da história o povo não valorizou. Vai ser ali na Babilônia que eles vão começar a pensar nas más obras. Vai ser ali encarcerados, vivendo como bicho, vivendo de maneira subhumana. Vai ser ali que eles vão começar a olhar para os seus maus caminhos. Queridos, e como o Espírito Santo falou comigo acerca disso, porque pensando nisso, Deus ele começou a ministrar o meu coração, porque a grande verdade é que às vezes um homem ele precisa do deserto para pensar. A grande verdade é que às vezes a gente está estressado, não é? Às vezes a gente está cheio de problema, e o que a gente pensa? Eu estou precisando, olha, eu estou com tanto problema, estou passando por tanta dificuldade, estou precisando fazer uma viagem. É assim ou não é? Assim ou não, igreja? Né? Estou precisando fazer uma viagem para dar uma descansada. Mas não, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o que o homem precisa não é de um resort. Às vezes o que o homem precisa não é de uma casa de praia. Às vezes o que o homem precisa não é de um conforto para ele poder pensar, não. Às vezes ele precisa de um deserto para ele poder se reavaliar. Amado, como Deus ele começou a falar comigo acerca disso. Às vezes o ser humano ele precisa do deserto para pensar. Às vezes a pessoa ela precisa tomar um chacoalhão de Deus, porque ela vive a sua vida tão da sua própria maneira, sem observar a vontade de Deus. E às vezes a pessoa precisa tomar né? Como eu costumo dizer, eu e a pastora costuma dizer, a pessoa precisa tomar um apavorão, para ela abrir os olhos, para ela acordar. Queridos, Deus aqui, ao permitir o cativeiro, Ele não estava só punindo o povo. Não, Deus não estava punindo, Deus estava corrigindo. Amém? Repita comigo, Deus não pune,
Deus corrige. Glória a Deus. Porque nós não somos contrários a Deus, nós somos filhos. E o pai, ele não pune o filho. O pai, ele corrige o filho. O problema é que muitas das vezes a correção que traz resultado, a correção que gera transformação, são correções que confrontam, são correções que dificultam. Deus aqui, ao permitir o cativeiro, Ele não estava punindo, mas Ele estava corrigindo, Ele estava tentando fazer o povo lembrar, como diz a palavra, de onde eles caíram. Porque essa prisão, essa vergonha, essa escassez que você está vivendo agora, nunca foi projeto meu. Na verdade, você buscou isso pelas suas próprias atitudes. Então é quando a gente lembra de onde caiu, é que a gente começa a refazer, é que a gente começa a trabalhar. Ao contrário daquilo que muitos de nós achamos, às vezes Deus, Ele age assim. Olha aqui para mim, olhe para mim. Às vezes Deus, Ele age assim. Mesmo sendo o dono de tudo, às vezes Deus nos deixa ter fome. Ah, pastor, mas que isso? Eu sou de Deus. Deus não faria isso? Claro que faria. Jesus acabou de se batizar, os céus se abriram, o Espírito de Deus na forma da pomba pousou sobre Jesus, os céus se abriram e Deus disse: olha lá, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer nesse filho, eu amo esse filho, cabra bom. Qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer depois disso? O Espírito vai pegar Jesus e vai levar Jesus para onde? Para o resort? Vai levar Jesus para onde? Para o lugar de descanso, para o afago? Não, vai levar Jesus para o deserto. Então, se Jesus mesmo amado foi levado para o deserto, você acha que Deus, se preciso for, para te corrigir, para te fazer crescer, para te fazer alguém melhor, você acha que Deus, Ele vai te privar de lutas? Não. Mesmo sendo o dono de tudo, às vezes Ele nos deixa ter fome. Mesmo sendo o médico dos médicos, Ele às vezes permite a dor. Pastor, e por que Deus faz isso? Por que Deus age dessa maneira? Deuteronômio, capítulo de número 8, vamos lá. Abra comigo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Você tem que guardar a palavra, você tem que fazer a minha vontade. E te lembrará, versículo 2, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, sim, Deus te humilhou, e te deixou ter fome, sim, Deus permitiu, mas te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Para quê? Para que Ele fez isso? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor é que viverá o homem. Diga glória a Deus. É para eu me lembrar que a minha vida não está no meu carro, a minha vida não está no meu dinheiro, a minha vida não está na minha força, a minha vida está na palavra que sai da boca de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu estou permitindo a luta para que você entenda que eu sou Deus na sua vida. Você vê que o versículo 2 ele diz aqui: e te lembrarás. Diga comigo, lembrança. Repete bem alto comigo, diga lembrança. E te lembrarás. Amados, aqui está o ponto. Por que Deus permite desertos? No nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Por quê? Sabe por quê? Para que eu venha me lembrar do deserto. E ao me lembrar de toda a dor, que eu venha me voltar para Deus, reconhecendo que só Ele tem o melhor para a minha vida. Deus, Ele permite o deserto, porque somente lá
Porque quando a conta bancária está transbordando, ninguém lembra de Deus. Pelo contrário, é quando tudo está bem que a gente se afasta. Quando o bicho está pegando, a gente está lá, a gente vai no encontro, a gente ora, a gente vai na rede, a gente faz. Quando o bicho está pegando, mas quando a coisa melhora, meu irmão, é aí. Amém? Então olha o que a palavra está falando aqui, ó. Eu permito a dor, para você lembrar, para você reconhecer, que o que você precisa para a tua vida não é o carro novo que você imagina. O que você precisa para a tua vida não é a esposa nova, não é o marido novo. O que você precisa é da palavra que sai da minha boca. É daquilo que eu falo ser real na sua vida. É daquilo que eu falo ser verdade na tua vida. Porque se a palavra que sai da minha boca for a tua verdade, na minha verdade você vai ser liberto. Na minha verdade você vai ser curado. Na minha verdade você vai viver a minha glória. Não existe nada nesse mundo que tenha mais poder. Abre os seus ouvidos e guarde isso. Não existe nada nesse mundo que tenha mais poder de trazer o homem de volta para a realidade. Não existe nada no universo que tenha poder de trazer o homem de volta para Deus do que a decepção. É muito bom ter vitória, é muito bom ter êxito. É muito bom fazer as coisas, e as coisas darem certo, e as coisas prosperarem, e tudo sair como você planejou. Mas posso dizer uma coisa para você? Melhor do que ter êxito é se decepcionar. Sabe por quê? Porque a decepção, ela nos faz olhar para Deus. A decepção nos faz reconhecer que não somos nós quem fazemos, que não somos nós quem movemos. A decepção, ela nos faz entender que nem só de pão, que nem só das coisas naturais, tangíveis, vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O homem, ele pode estar errado, e a gente até pregou isso alguns dias atrás. O homem, ele pode estar tudo torto, ele pode estar errado quanto for no seu caminho. Mas enquanto aos seus olhos ele estiver prosperando, está todo errado. Não ora, não jejua. O camarada está todo errado, não é dizimista. O camarada trai a esposa, xinga palavrão, vive uma vida igual o ímpio. O cara está todo errado, está na igreja, mas é um capa. Está todo errado. Mas enquanto ele estiver prosperando, mesmo estando errado, o que vai acontecer? Ele vai continuar no erro. Ele vai continuar todo errado. Por quê? Porque o termômetro não é a palavra, não é o que Deus manda. O termômetro é o resultado que ele está obtendo. Ele está todo errado, mas a coisa está indo. Ele vai continuar. Ele vai se acomodar naquela posição. Porque se ele está prosperando, se ele está crescendo, se as coisas estão acontecendo, isso é o que vale para o homem. A nossa natureza é assim. Diga comigo, a nossa natureza é assim. Amém? Agora, quando ele cai, quando a coisa começa a ficar ruim, quando o marido resolve ir embora, quando a esposa resolve acabar o casamento, quando aquele emprego dos sonhos, você perde aquele emprego, você perde aquele negócio, você tem uma crise financeira e o dinheiro acaba, meu irmão, quando o bicho pega, aí ele vai começar a vasculhar, o que está acontecendo? Por que? Aí ele vai começar a se preocupar, aí ele vai começar a vasculhar, ele vai começar a olhar para si. É quando ele cai, que ele lembra, por exemplo, dos conselhos corretos, que ele deveria ter seguido e não seguiu. Quando está tudo bem, ele nem lembra que o pastor ministrou que ele tem que ser fiel. Quando tudo está bem, ele nem lembra que ele tem que ser marido de uma mulher só. Quando tudo está bem, ele nem lembra de que ele tem que ser uma pessoa de oração que busca a Deus. Ele nem lembra, mas é quando a coisa pega, aí ele, rapaz. Aí ele começa a pontuar. Poxa, mas aconteceu isso, mas eu não estou orando. Caramba, está acontecendo isso no meu casamento, mas por quê? Porque eu não estou buscando a Deus. Quando ele cai, ele percebe o erro.
Quando ele cai, ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele ouviu. É quando as coisas dão errado e as consequências vêm, é só aí que o homem entende que precisa mudar. E eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui, essa palavra já veio na tua cabeça, que o maior exemplo disso, o exemplo clássico acerca daquilo que nós estamos falando, é o exemplo daquilo que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que ele vai pedir parte da fazenda ao pai, e ele vai embora. O pai sabia o que ele iria fazer com aquele dinheiro. O pai sabia que aquele dinheiro que ele estava dando, ele iria gastar com bobagens, com futilidades. O pai sabia que o seu filho estava cego, que o seu filho estava errado. Só que mesmo assim, esse pai vai permitir, não por omissão. Entenda isso. Se o pai sabia que o filho pródigo iria fazer algo ruim, se o pai sabia que o filho pródigo ia pegar a pá da fazenda e iria gastar com coisas não aproveitáveis, então por que o pai deixou? Por que o pai não se levantou? Por que o pai não brigou? Por que o pai não acorrentou o filho lá dentro de casa? Sabe por quê, mas? Não por omissão, mas porque ele confiava em Deus. Porque ele sabia que não seria ele, mas seria o Senhor quem iria agir na vida do filho. Diga glória a Deus. Porque esse pai confiava que mais do que as palavras que ele pudesse dizer, mais do que as atitudes que ele pudesse ter, o pai sabia que somente a lembrança da casa do pai é que restauraria e traria o seu filho de volta. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, eu gostaria que por favor você abrisse lá. Vamos comigo, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 12. Essa história é muito conhecida, vamos estar lendo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 12, diz assim, a palavra de Deus. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ou seja, a maré começou a virar, a coisa começou a ficar difícil. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, porque não dá mesmo. As pessoas te dão um copo de cachaça para você tomar e acabar com a tua vida. As pessoas te dão um passaporte para o prostíbulo, para você trair a tua esposa. As pessoas te dão um conselho para você se separar do teu marido, para você se separar da tua esposa, arrumar uma mulher mais novinha, arrumar um homem mais sarado. As pessoas te dão isso. Agora, um prato de comida quando você está com fome, uma palavra de Deus para te colocar na direção, as pessoas não dão. É muito difícil. Versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Agora preste atenção no verso 17, porque ele é a chave. E caindo em si, diga glória a Deus. Em algumas traduções, e tornando em si, ou seja, é como que se a pessoa estivesse amortizada. É como que se a pessoa estivesse sob o efeito, não é? Agora me fugiu, meu Deus, me fugiu o nome daquela. A Júlia está aqui, a Júlia é enfermeira. Anestesia, isso. É como se a pessoa, ao fazer tudo errado e ao prosperar, a prosperidade do erro anestesia o homem. A prosperidade no erro, a prosperidade fora da vontade de Deus, ela tem o poder de nos anestesiar de tal maneira que a gente olha o erro, a gente sabe que está errado, mas a gente está rolando. A gente está fora de si. A gente está fora da realidade. A gente está fora. O que é você estar fora de si? É você estar fora dos seus princípios. Diga glória a Deus.
Porque quando a gente está fora da palavra de Deus, a gente começa a quebrar os nossos próprios princípios. Quantas pessoas que diziam, dentro da minha casa, eu nunca vou permitir isso, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quantas e quantas pessoas a gente já ouviu isso, a gente já ouviu ao longo dos anos isso. Não, pastor, pode contar comigo, dentro da minha casa isso aqui não entra, porque eu sou servo de Deus na minha casa. Aí daqui a pouquinho o tempo passa, a luta vem, a pessoa se enfraquece, daqui a pouquinho você vê aquela pessoa, que havia dito que nunca faria, que havia dito que nunca agiria, que havia dito que nunca tomaria determinada atitude, fazendo exatamente todas as coisas que um dia ela foi contrária. Por quê? Porque a pessoa não está mais em si, ela está amortizada, ela está anestesiada pelo êxtase das conquistas fora da vontade de Deus. Assim estava o jovem rico, até as coisas começarem a mudar. Enquanto as coisas não mudaram, ele não estava nem aí para Deus, ele não estava nem aí para o Pai, mas quando a coisa ficou preta, e eu não estou sendo preconceituoso, diga glória a Deus aí, porque agora a gente não pode nem dizer que a coisa está preta, né? Não dá para dizer, quando a coisa está afrodescendente, não tem como, né? Então, né? A gente não pode nem cantar um louvor hoje em dia, que se você cantar um louvor, alvo mais que a neve, opa, que isso? Não pode. Quando a coisa está black, diga glória a Deus aí, meu irmão. Aí o camarada se lembra. Pois é. Quando ele comparou, presta atenção nisso. Quando ele olhou ao redor, peraí. Cara, onde eu estou? Eu estou dentro de um chiqueiro. Ele olhou, ele deu 360. Ele olhou ao redor. Eu estou dentro de um chiqueiro. Eu não estou sentado em uma mesa. Eu não estou sendo servido por alguém. Eu não estou com a comida no prato, não. Eu estou dentro de um chiqueiro. Eu estou desejando comer lavagem. Queridos, quando ele comparou como ele estava com aquilo que ele tinha na casa do Pai, quando ele comparou a situação que ele se encontrava por não obedecer o Pai, e quando ele se lembrou de como era com ele, foi só aí que ele caiu em si, reconhecendo o erro. Com o povo de Israel, vai acontecer a mesma coisa. Israel vai entender isso. Israel vai entender que eles não precisavam ter ido para a Babilônia. Eles não precisavam ter passado por aquilo que eles passaram. Se as suas escolhas, atitudes fossem diferentes, se os seus ouvidos, ou melhor, se os seus corações fossem mais abertos para a vontade de Deus, porque ouvir a gente ouve, né? Todo domingo você está aqui, toda quinta-feira você está aqui, toda terça-feira você está nas redes celulares. E você ouve palavra, 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 palavra. O problema não é ouvir, o problema é obedecer. O povo vai reconhecer o erro. Eles não precisavam ter passado por aquilo que eles passavam. Mas diz a palavra que quando a queda veio, e junto com a queda, quando o cativeiro veio, a ficha caiu. Posso ouvir um glória a Deus aí? A pergunta que Deus está trazendo para o teu coração e para a tua vida nessa noite é: quando é que a tua ficha vai cair, meu irmão? O que é que vai ser preciso Deus tirar de você, para você entender qual é a posição que Deus tem que te colocar? Será que Deus vai ter que tirar a tua família? Será que Deus vai ter que tirar o teu casamento? Será que Deus vai ter que tirar essa vida confortável, esse emprego estável no qual você confia, para que você venha olhar para Deus e entender que não é só de pão que o homem vive, mas é de toda palavra que sai da boca dele? O que é que vai ser preciso a gente perder? O que é que vai ser preciso Deus tirar? Para a gente entender que a gente precisa depender, para a gente entender que a gente precisa se submeter, a ficha vai cair. Israel compreendeu que tudo o que estava acontecendo nada mais era do que o tratamento de Deus. E tanto eles vão compreender que a primeira coisa que eles resolveram fazer, de posse da liberdade, quando eles se viram livres, podemos voltar? Pode. Acabou o cativeiro. Vocês estão livres da Babilônia. Nabucodonosor morreu. Um novo tempo, um novo momento está chegando. E a partir de agora vocês estão livres.
primeira coisa que eles resolvem fazer, de posse da liberdade, vai ser voltar para Jerusalém. Diga glória a Deus. Vai ser voltar para a casa do Pai. Ah, que saudade da casa do Pai, aonde eu plantava e eu colhia, aonde eu tinha a minha casa e a minha vida, aonde eu tinha um Deus que estava sobre mim. Quando eles se viram de posse da liberdade, quer saber de um negócio? Eu vou voltar para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai eu não como no chão, eu sento na mesa. Na casa do meu Pai eu não como lavagem, eu como pão. Na casa do meu Pai eu não sou desprezado, na casa do meu Pai eu sou honrado. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Eu vou voltar para a casa do Pai. Diga glória a Deus. A primeira coisa que eles resolveram fazer: vamos edificar os muros. Porque também não basta só a gente voltar para a casa do Pai, a gente tem que estar forte. Os muros representam o que? Proteção, fortalecimento. Diga glória a Deus. Uma cidade murada é uma cidade muito mais forte. Então quando a ficha caiu, assim como a ficha caiu lá do filho pródigo, que ele disse: voltarei para a casa do Pai, Israel vai fazer a mesma coisa. Vou voltar para Jerusalém. Vamos reedificar os muros, vamos nos fortalecer. Diga glória a Deus, meu irmão. Não é mais tempo da gente se preocupar com a chave da vitória, meu irmão. Não é mais tempo da gente estar na igreja. Poxa, Deus não me abençoou. Pastor, eu até queria continuar, mas Deus me prometeu e a coisa não aconteceu. Deus prometeu que meu marido ia voltar. Deus prometeu que o meu casamento ia ser restaurado. Deus prometeu que eu ia ser curado, pastor, e a coisa não aconteceu. Meu irmão, não é tempo de você deixar de caminhar por qualquer coisa. É tempo de você estar na casa do Pai, levantar os teus muros e permanecer firme, porque com o muro erguido, o inimigo vai bater em retirada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a tua mão, abre a tua boca e faz barulho. Glorifica ao teu Senhor. É tempo de estar aqui para ser forte. Diga: é tempo de eu buscar. Diga: é tempo de eu buscar para ser forte. Foi-se o tempo que a gente vinha para a igreja só para receber bênção. Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um tremor, se eu não me engano, na Tailândia, não sei onde aconteceu aí, um grande terremoto aconteceu ontem, num país asiático aí, destruindo e matando um monte de gente. Nós estamos aí às portas da Terceira Guerra Mundial. Esse atentado que aconteceu na Rússia, né? Que teve o Estado Islâmico assumindo a autoria daquele ataque, né? Ou seja, o Afeganistão está ali. Então é a Rússia com o Afeganistão, é a Rússia com a guerra da Ucrânia, é Israel contra o Hamas, contra a Palestina. Quer dizer, amados, é a China, é a Coreia do Norte, aquele louco lá da Coreia do Norte que também de vez em quando quer apertar o botão toda hora, mostrar que ele tem um brinquedo melhor. Nós estamos vivendo tempos em que, se nós não estivermos com os nossos muros erguidos, o inimigo vai entrar, trazendo tristeza, trazendo decepção, dizendo para você: de que adianta você estar na igreja se a tua vida não muda? Servo de Deus, grande servo de Deus você é, grande serva de Deus você é. Olha aí o teu casamento como é que é, olha a tua vida financeira como é que é, olha o teu casamento, olha a tua vida espiritual, olha, apontando o dedo. Meu irmão, é tempo de levantar a sua voz. É tempo de você abrir a tua boca e glorificar ao nome do Senhor, e dizer as palavras que Jó havia dito: nu eu vi a esta terra, nu eu tornarei para ela. O Senhor me deu, o Senhor tomou, o Senhor fez, o Senhor não fez, não importa. Bendito seja o nome do Senhor na minha vida. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. É tempo de edificar os muros e se fortalecer. Meu querido, talvez você está aqui hoje assim como Israel estava padecendo por não se render a Deus, assim como o filho pródigo estava sofrendo porque estava longe do Pai.
pelo fato de você não se quebrantar para Deus, pelo fato de você não se voltar para Deus. Talvez o tratamento de Deus está sendo tão duro que você está confundindo. Você está achando que Deus não te ama, quando na verdade Deus Ele quer te tratar. Pelo fato de você não se dobrar, você está confundindo as coisas. Deus está te levando lá na escassez, né? Porque primeiro, amado, quando é que Deus ele vai trazer a abundância? Primeiro é quando Ele traz a escassez de provisão, que Ele vai trazer a abundância de condição. Você pode dar glória a Deus aí? Lembre-se disso, guarde isso. Eu vi um pastor falando sobre isso, eu achei isso maravilhoso. E eu peguei isso para mim. É na escassez de provisão que Deus ele vai liberar a abundância de provisão. Quando é que você viu alguém no muito ser vitorioso com mais? Não. Todas as vitórias dos homens de Deus que foram fiéis ao Senhor, que creram na palavra, foram homens em que Deus ele foi reduzindo a provisão. E quando ele tinha pouquinho, daquele pouquinho, o Senhor trouxe abundância. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Pastor, a minha vida financeira está complicada, a coisa está difícil, Deus não está comigo. Não, meu irmão, segura. Deus está reduzindo a provisão, porque Ele vai derramar. Deus ele está reduzindo a condição, porque Ele vai derramar a provisão abundante sobre a sua vida. Amém? Deus levou José lá no fundo. E só quando José chegou lá no fundo, quando ele reduziu a condição, que Ele trouxe abundância de provisão. Quando Deus chamou Moisés era muita coisa. O que Deus fez? Não, isso é muita coisa. Eu vou diminuir a tua condição. Deus levou Moisés de quase faraó da terra do Egito a um pastor de ovelhas. Olha como é que Deus reduziu. Olha como é que Deus, olha a condição a qual Deus ele foi reduzindo, tirando. E às vezes você está perdendo um monte de coisa. Às vezes Deus está tirando um monte de gente da tua vida. Às vezes Deus ele está cortando um monte de coisas na tua vida. E você não está entendendo, e você está dizendo, puxa vida, Deus está me tratando, Deus está contra mim, Deus não me ama. Não, meu irmão, Ele está tirando da tua vida o que não presta. Ele está tirando da tua vida o que você não precisa, para que você venha viver o sobrenatural na vida dEle. Para que você venha viver o sobrenatural na sua casa. Para que você venha viver o sobrenatural na sua família e em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Tem muita gente aí, Gideão, 32 mil, tem muita gente. Deus está reduzindo. E de 32 mil, só sobraram quantos, igreja? De 32 mil, só sobraram quantos? 300. Deus reduzindo a condição para aumentar a provisão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Deus te ama. Deus ele está só trazendo. Deus está só te ensinando. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz: confia no Senhor, mas não em partes, não mais ou menos. Ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confia em você, confia nele. Glória a Deus, amados. Reconhece Ele em todos os seus caminhos, porque quando você confiar e reconhecer, Ele endireitará, consertará, transformará as tuas veredas. É assim que acontece. Por mais que as coisas estejam difíceis dentro da tua casa, no teu trabalho, por mais que as coisas estejam difíceis na tua vida ministerial, na tua vida financeira, na tua saúde, por mais que aos teus olhos as coisas pareçam não ter jeito, se ao ouvir essas palavras, se você lembrar, se você voltar, e se você reconhecê-lo na tua vida, Ele vai endireitar tudo. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai endireitar as tuas veredas tortas. Deus ele vai endireitar os teus caminhos tortuosos. Deus ele vai fazer, mas confia nele. Só que Deus ele vai fazer, glória a Deus, mas primeiro, não é longe de Jerusalém. Deus vai fazer? Vai, mas primeiro, não é afastado de Deus que Ele vai fazer.
Deus vai fazer? Vai, mas não é com o muro caído que Deus vai fazer. Quem está entendendo passou aqui, diga a glória a Deus. Eu estou profetizando isso aqui para você, mas tem condição. Deus vai fazer, pastor? Vai. Deus vai poder. Será que Deus ele pode mudar minha esposa? Pode. Será que Deus ele pode mudar minha vida financeira? Pode. Será que Deus pode me dar um casamento abençoado? Pode. Mas primeiro, você tem que voltar para Jerusalém. Glória a Deus, amado. Tem que cair em si. Tem que lembrar da casa do Pai. Tem que dizer, não, preciso estar lá. Não é afastar de Deus. Tem que edificar o muro. Porque com o muro caído você não vai conseguir nada. Amém? Diga assim comigo, com o muro caído. Diga bem alto, com o muro caído não dá para vencer. E por que, pastor, que com o muro caído não dá para vencer? Porque muro é proteção. Proteção é defesa. E sem defesa, sem resistência, a tua derrota é certa. Repita assim comigo, sem defesa, sem resistência, a derrota é certa. O que a palavra de Deus ela diz lá em Tiago no capítulo 4, versículo 7? A palavra de Deus ela diz bem claramente, sujeitai-vos a Deus. Resistir, diga glória a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aqui para mim, sem muros erguidos, sem defesa, sem resistência, você pode bater forte o quanto for, você pode gritar alto o quanto for, mas se você não tiver muro edificado, se você não tiver defesa, você não aguenta os levantes, você não aguenta a pressão. É como a pastora Bárbara falou no curso de teologia, amados. Quando o vinho desce, o que ele faz? Ele fermenta dentro do odre. E se o odre é velho, ele não aguenta o vinho novo. Porque o vinho novo é a bênção de Deus. Mas e a fermentação? Você não aguenta. É a mesma coisa, meu irmão. Você pode bater forte quanto for, mas se você não tem defesa. Porque a nossa vitória não está no quanto a gente bate. A vitória do crente não está no quanto ele bate. A vitória do crente está enquanto ele resiste. A nossa vitória não está em a gente bater. A nossa vitória está em a gente resistir. Amém, amados? A gente não suporta. Se a gente não tiver muro erguido, a gente não suporta as tentações. Se a gente não tiver muro erguido, a gente não suporta os manjares. Se a gente não tiver muro erguido, se a gente não tiver uma defesa forte, a gente não suporta. Por isso que estar em Jerusalém é importante. Por que é importante você estar na igreja? Por que toda segunda-feira, quando você não vem na igreja, o pastor está mandando mensagem para você, cara? Por quê? Porque se você não tiver... A gente nesse lugar, às vezes é difícil. Ouvindo palavra todo dia, debaixo de oração todo dia, louvando, jejuando todo mês, a gente às vezes fica balançado. Imagine não estando aqui. Estar em Jerusalém é fundamental. Restaurar os muros é fundamental. Tem uma frase do Sylvester Stallone que define esse texto que a gente leu aqui em Tiago de maneira sensacional. Eu ouvi essa frase no filme, depois eu li, e eu nunca mais me esqueci disso. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Olha aqui para mim. Ninguém vai te bater mais forte do que a vida. Só que não importa o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O que importa não é o quanto você bate. O que importa é o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. Os meus filhos morreram, mas eu estou de pé. O meu gado foi levado, mas eu estou de pé. Os meus servos foram levados, mas eu estou de pé. A minha casa caiu, mas eu estou de pé. A minha mulher virou-se para mim e disse: amaldiçoa este teu Deus e morre, mas eu ainda estou de pé. A lepra tomou meu corpo, a enfermidade veio, mas eu digo: eu ainda estou de pé. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus está dizendo: fica de pé, porque a vitória será tua. Por isso que voltar para Jerusalém, por isso que reedificar os muros era fundamental. Tanto que a partir do momento em que eles se voltaram para Deus, Deus restaurou.
E a mesma coisa Deus Ele vai fazer comigo e com você nesta noite. Deus vai restaurar o que está quebrado. Deus vai ressuscitar o que está morto. Deus vai transformar aquilo que aos teus olhos parece não ter jeito. Deus vai fazer. Amém, amados? Só que vamos entender esse detalhe. Olha aqui para mim. Uma vez estando em Jerusalém, uma vez conscientes da necessidade de sermos restaurados, uma vez que o povo de Israel reconheceu a importância de ser restaurado, qual foi o procedimento? De que forma eles se voltaram para Deus? Quando eles chegaram em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram, como a gente falou no início da mensagem, eles começaram a obra de restauração por onde? Por qualquer lugar? Não. Eles começaram a obra de restauração pela porta do gado, pela porta das ovelhas. Presta atenção aqui no pastor. A porta do gado, ela era a única porta por onde o gado entrava para ser sacrificado no altar. Então a porta do gado, ou a porta das ovelhas, era por onde as ovelhas tinham acesso ao lugar santo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então a porta das ovelhas era a porta por onde a ovelha entrava, e quando ela entrava por aquela porta, ela já dava lá no lugar santo. Era uma porta pequena, era uma porta apertada, mas apesar disso, com tantas outras portas, com todos os lugares, mas vai ser esse o ponto de partida para o início da reconstrução dos muros. A primeira porta a ser restaurada, a porta por onde o gado, por onde as ovelhas, quem aqui é ovelha, diga glória a Deus. É ovelha, não é bode. Amém, amado? Quem está vindo aí no discipulado, diga glória a Deus. A porta das ovelhas é a porta por onde a ovelha, não é bode, as ovelhas entram. Para quê? Porque é a porta que dá acesso ao lugar santo. Vai ser por essa porta que eles vão reconstruir os muros. Neemias capítulo 3, volta lá, estamos chegando no final. Neemias capítulo 3, versículo 1. É o texto que a gente leu no início. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, digam bem alto, e reedificaram, diga bem alto, e reedificaram a porta das ovelhas. Diga a glória a Deus. A porta das ovelhas era o elo de ligação por onde as ovelhas se apresentavam a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem é a nossa porta das ovelhas, igreja? A porta das ovelhas é o acesso que me dá ao lugar santo. A porta das ovelhas era o acesso que levava as ovelhas ao lugar da presença de Deus. Em João no capítulo 10, no versículo 7, Jesus ele diz: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele que te leva, que te dá acesso à glória do Pai. Eu sou aquele que torna possível que você como ovelha tenha comunhão com o Pai. Eu sou aquele que te leva para um outro patamar com Deus. Eu sou aquele que te pega e te leva para um novo nível. A porta das ovelhas no passado era um acesso do muro, mas no presente a porta das ovelhas sou eu, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se a porta das ovelhas da nossa vida, vamos então pensar, se a porta das ovelhas da nossa vida, que é Jesus, se essa porta não for a primeira coisa a ser restaurada, o que vai acontecer? A presença de Deus, nós não teremos a presença de Deus, não estaremos ligados, conectados a Deus. Se a porta das ovelhas que representa Cristo não for a primeira coisa a ser restaurada da nossa vida, o nosso muro,
vai cair. O nosso muro não será forte. Por que tem tanta gente que vive com o muro caído? Porque a primeira coisa que ela precisa fazer é se consertar com Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Você tem que estar em Jerusalém. É importante estar em Jerusalém? Tá. É importante reedificar os muros? É. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é consertar a tua vida com Jesus. É restaurar a porta das ovelhas, que é o Senhor Jesus, porque Ele é o acesso que vai te levar ao lugar de excelência. Ele é o acesso que vai mudar a tua história. Jesus, Ele vai dizer em João no capítulo 15, no versículo 5, porque sem mim, sem Jesus, sem a porta das ovelhas, nada podeis fazer. A pergunta que o Senhor nos faz nesta noite é: como é que está a tua vida com Jesus? Essa é a pergunta. Porque a primeira coisa que o povo de Israel restaurou, e que fez com que eles fossem bem-sucedidos em toda aquela empreitada, foi restaurar a porta das ovelhas. Como é que está a porta das ovelhas, que é Jesus? Como é que está a tua relação com Jesus? Como é que está essa porta? Como é que está essa intimidade? É uma palavra de reflexão. Pastor, Jesus, Ele tem me dado muita coisa, mas eu não tenho feito muito aquilo que Jesus tem mandado. Jesus, Ele tem me direcionado para várias áreas, mas eu não tenho feito, eu tenho feito a minha própria vontade. A primeira coisa que você precisa restaurar na sua vida é a sua comunhão com Jesus. A primeira coisa que você precisa restaurar na sua vida, para que a tua vida venha mudar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as coisas venham acontecer, para que os inimigos sejam vencidos, para que as batalhas sejam conquistadas, é você restaurar a tua comunhão com Cristo, porque é através dele que você tem acesso ao Pai. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo será contra nós, mas ninguém nos resistirá. Você entende a importância de estar aqui? Era importante eles irem para Jerusalém, mas ir para Jerusalém para quê? É importante você estar na igreja, mas estar na igreja para quê? Para servir? Para trabalhar? Para passear? Para falar com os amigos? Por que você tem que estar na igreja? Porque todo mundo vai? Porque você precisa bater um ponto? Não. Qual é o objetivo de você vir para a igreja? A partir de hoje você diga: o meu objetivo de vir para a igreja é restaurar a porta das ovelhas, é ter a minha comunhão com Cristo fortalecida, para que os meus muros estejam de pé, para que eu esteja conectado a Deus e a glória dele se manifeste na minha vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você tem que estar aqui para estar bem com Jesus. Você precisa estar aqui para ter comunhão com Jesus. Você precisa ouvir a palavra para você aprender a como lidar, a como obedecer, a como ser fiel a Jesus, para que você entre, saia e entre, e nele você tenha pastagem. Glória a Deus. Vamos nos colocar todos de pé. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você: dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir. Isso. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas eu quero que você faça o teu melhor. Eu quero que você abra a tua boca, diga glória, glória a Deus. Aplauda mais ao Senhor aí no seu lugar. Amém? Você sabe uma das coisas que Deus ele tem falado muito ao meu coração, e também com a pastora Bárbara, algo que Deus ele tem ministrado muito, e eu acredito muito que se Deus ele tem falado comigo, se Deus ele tem falado com a pastora, pelo fato de nós sermos as pessoas que Deus colocou nesse lugar, pelo fato de nós sermos as pessoas que Deus ele colocou à frente dessa obra, se Deus ele tem ministrado isso ao nosso coração, é porque essa é a vontade dele, não só para a minha vida, mas para a vida de todos nós. E em todas as orações que a gente faz, toda palavra que a gente lê,
Nos nossos momentos de comunhão, nos nossos momentos de devocional, Deus ele tem falado muito isso. Olha aqui para mim, igreja, presta atenção. Deus ele tem falado a respeito de nós termos uma vida verdadeira com Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Deus ele tem falado muito acerca de nós não sermos mais crentes superficiais, pessoas que vêm para a igreja por vir, mas que na igreja até glorificam e adoram, mas quando voltam para suas casas, quando voltam para os seus trabalhos, quando voltam para as suas vidas, a porta das ovelhas está quebrada, a comunhão está quebrada, e Deus não quer mais isso. Deus ele tem falado muito isso conosco. Eu quero uma igreja verdadeira. Quantos aqui querem ser uma igreja verdadeira? Diga glória a Deus. Quantos aqui querem ser verdadeiros na sua comunhão com Jesus? Diga glória a Deus. Pastor, eu sei que Jesus ele quer coisas de mim que eu não tenho feito. Pastor, eu sei que Jesus ele quer coisas de mim, ele quer que eu tenha posicionamentos dos quais eu não tenho tido. Então a partir de hoje, você quer que a tua vida mude? Você quer que os teus muros sejam fortes? Você quer ser um crente fortalecido na presença de Deus? Então a partir de hoje, a tua comunhão com Jesus vai mudar. A partir de hoje você vai fazer o teu compromisso com o Senhor. Quantos estão dispostos a isso? Diga glória a Deus. Você está disposto a isso? Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Você vai curvar a sua cabeça. E com os seus olhos fechados, você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. E com os seus olhos fechados e com a tua mão sobre o teu coração, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que a minha força, que eu entendi, Senhor, que a minha comunhão, eu entendi, Senhor, que a minha perseverança, que tudo o que eu preciso para alegrar o coração de Deus, depende da porta das ovelhas, da minha comunhão com Cristo ser intacta.